E já abrimos essa edição para falar que Jair Bolsonaro usou sua conta na rede X para publicar, nesta quinta-feira, um vídeo de alerta à população. Segundo o ex-presidente, a atual gestão fará com que o Brasil se torne uma Venezuela. O líder conservador exibiu um vídeo pedindo para que seus seguidores fizessem uma comparação simples e tirassem suas próprias conclusões. Na peça, o narrador afirma que a base aliada do governo ajudou o regime de Nicolás Maduro a se tornar o que é hoje, apoiando a saída de investimentos do país vizinho, depois dos ricos e empresários e também depois da classe média, restando apenas os trabalhadores que estavam ligados ao sistema ou que não conseguiram fugir. Por fim, Bolsonaro afirmou que o BNDES financiou as gestões de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, culpando também a atual gestão pela crise na Venezuela. Por isso, já começo abrindo com a nossa bancada aqui, com as análises sobre esse tema com o Valadão. Boa tarde a todos, boa tarde, Davi, boa tarde, meus amigos aqui de bancada. É um prazer enorme estar com vocês novamente. Olha só, o que a gente está vendo aqui é o sentimento daqueles que estão vendo para qual é o rumo que o Brasil está tomando. Nesta mesma semana, no ano passado, nós estivemos aqui falando dos investimentos que o governo está fazendo em algumas estatais. E o resultado é o quê? Prejuízos estrondosos. Então, assim, esse sentimento que o brasileiro está tendo e o Bolsonaro agora vindo cada vez mais aclamar os seus seguidores para que esse sentimento esteja Brasil virando uma Venezuela, o meu amigo Rodolfo Marins pontuou na semana passada que não é bem assim, que o Brasil não virou uma Venezuela e nem vai virar uma Venezuela. Mas é um sentimento de que cada vez mais nós estamos nos aproximando dessas situações que nos faz comparar com um Brasil que ou vai dar resultado ou não está dando resultado nenhum, de acordo com o que está sendo falado aqui agora. Você concorda, Rodolfo? Já passou a pergunta para... Começamos bem. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, meus amigos de bancada de mesa aqui. Já que o Valadão me passou a palavra, David, eu quero dizer que o Brasil já está começando o ano de 2025 olhando para o país vizinho. O Bolsonaro fez uma menção à Venezuela que nesse momento talvez não seria o mais oportuno, né? Tendo em vista que nós temos diversos assuntos a serem tratados aqui no Brasil. Por exemplo, na questão da ineligibilidade de Bolsonaro, quem seria seu sucessor? Olhar para o país vizinho nesse momento, no momento onde já começa a corrida para o ano de 2026, a corrida eleitoral, e já ficar comparando a Venezuela com o Brasil, se o PT, se o Lula ou se outras pessoas ajudaram a Venezuela a se tornar o que ela se tornou até agora, talvez não seria um problema nosso. O Lula já falou em uma entrevista recente que o problema do Nicolás Maduro é na Venezuela e não do Brasil. Então eu gostaria que, nesse momento, talvez o ex-presidente Bolsonaro se atentasse a essa fala do Lula e deixasse que a Venezuela vivesse a vida deles e se atentasse para os problemas que nós temos no país. Nós não temos um sucessor de direita na questão do Bolsonaro, caso ele continue sendo inelegível para a campanha de 2026. Eu acho que essa é a priora do Bolsonaro nesse momento. Hoje a nossa repórter Luciana Verdolim trouxe a informação que o governo brasileiro vai enviar um representante para a cerimônia de posse de Nicolás Maduro, que está prevista para o dia 10 de janeiro agora. Então, o governo brasileiro fazendo essa sinalização que, para muitos, é considerada como uma sinalização de reconhecimento da vitória de Nicolás Maduro. Você concorda com isso, Bellucci? Veja, David, boa tarde a você, a todos os colegas aqui da bancada e toda a audiência. O governo Lula, ele demonstra desde sempre um alinhamento com os seus companheiros de Foro de São Paulo e com o Maduro não seria diferente. Tivemos raros abalroamentos entre os entendimentos dos dois. Lembremos que ele foi recebido aqui com honrarias de chefe de Estado, até bastante exageradas, teve agressão a uma repórter na situação, não se tratou como um grande ataque à imprensa, como outros casos vêm sendo tratados. Agora, o Bolsonaro, acho que ele acerta, ele é o grande líder da oposição, ele tem que dar recados, ele tem que ser mais, falar mais, né, orientar mais a base nesse sentido. Acho que ele acerta na ponderação. Óbvio que não vai virar uma Venezuela, porque há características culturais, econômicas, enfim, diferentes. Mas a gente vê que a Venezuela, sob Nicolás Maduro, em seus 10 anos, o PIB, por exemplo, encolheu mais de 60%. A pobreza é enorme. Então, assim, há uma ditadura e um alinhamento brasileiro. E a questão, David, de enviar um representante do Brasil só reconhece
esse alinhamento, assim como o Brasil enviou representante para a posse do presidente do Irã, onde alguns que lá estavam eram inclusive terroristas, mandou o Geraldo Alckmin. Então, assim, o constrangimento para o Brasil é enorme. A gente também trouxe a informação, né, de algumas entidades que pediam que o presidente Lula reconhecesse a vitória de Nicolás Maduro, como, por exemplo, a Associação Brasileira de Imprensa, MST, entre outras entidades. Inclusive, esse foi motivo de discussão aqui no Linha de Frente. Mas eu quero também ouvir a Raquel Galinatti sobre esse envio de um representante brasileiro, sobre essa fala também do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é uma das principais lideranças, se não a maior liderança ainda da direita no Brasil. Eu acredito que toda fala democrática em que se manifesta opinião colidente com o governo atual, ela é válida. A fala dele foi comparar o Brasil ao êxodo que vem ocorrendo na Venezuela como se no Brasil não tivesse. Primeiro sai a classe alta do país, fugindo não só da economia, que está cada vez mais flutuante, instável e insegura, mas principalmente da insegurança que atola o nosso país. E insegurança não só na questão de segurança pública, mas a insegurança jurídica, a insegurança num contexto geral, quando a gente fala no Estado Democrático de Direito. Após a classe média alta, que tem a possibilidade de sair do país, saiu da Venezuela. Seguiu pela classe média. Na sequência ficaram os pobres e aqueles diretamente ligados ao sistema ou ao governo. É um alerta, é algo para refletir, é algo sim para deixar em estado alerta. Agora, o que eu vejo é uma situação vexatória. O Brasil mandar um representante para uma eleição fraudada, para uma eleição que houve crime violento contra não só os opositores políticos, foi a maior gama de presos menores que ficaram presos de forma completamente nebulosa no sistema carcerário da Venezuela. Então, é sinalizar uma anuência, uma complacência e uma benevolência com crimes que violam diretamente a dignidade da pessoa humana e, principalmente, destroem uma democracia. O Rodolfo pediu a palavra, pode falar. Eu não vou ser tão polido quanto a doutora Raquel Galinatti aqui, mas eu vou tentar me explicar para você que está nos assistindo em casa de um modo mais simples, tá? Eu não sou contra a sinalização do presidente Jair Bolsonaro em falar da Venezuela. Eu só acho que o momento não é esse. Eu acho que lá em 2022, todas as pessoas de direita, salvo engano aqui, né? Todas as pessoas de direita disseram que o país, em um ano, se tornaria a Venezuela. E o que aconteceu é que não se tornou. E eu não acho, nem nos meus piores pesadelos, que o Brasil vai se tornar uma Venezuela. Até porque nós temos uma força enorme do povo, da população, que jamais vai deixar que o Brasil se torne uma Venezuela. Olha só, em 2015, por exemplo, houve o impeachment. Quando o Brasil começou a descer ladeira abaixo, o brasileiro foi às ruas e impeachmentou a ex-presidente Dilma Rousseff. Eu acho que o poder emana do povo e o povo está acordado para isso. Eu só acho também que o Brasil, na época do PT, no PT1 e no PT2, e nós começamos a ver isso agora no PT3, né? O Lula 1, Lula 2 e o Lula 3, com o BNDES financiando as inúmeras obras fantasmas na Venezuela. Só que na última eleição na Venezuela, o presidente da República não legitimou a candidatura ou o pleito ali, né, a vitória do Nicolás Maduro, que é um ditador, como presidente. E mandar um representante agora também não faz sentido, é como se ele fosse reconhecer de fato. Mas a questão é a fala do Bolsonaro. Num país onde a corrida eleitoral para 2026 já começou, ele tem que se atentar a isso, não voltar às velhas frases e usar a Venezuela como uma bandeira contra o governo atual do país. Essa é a única questão. Eu acho que é muito assertivo você falar da Venezuela, mas não começar a comparar que o governo ajudou, que o governo fez isso, que o governo foi aquilo. Para mim, ele não foi assertivo nesse momento. Seria muito mais razoável o ex-presidente da República começar a falar da sua campanha eleitoral ou já começar a mostrar quem são os líderes da direita que podem vir aí como presidente da República. Seria muito mais assertivo, na minha opinião. E tudo isso vem diante de um contexto onde o Nicolás Maduro colocou, né, até mesmo uma premiação de $100 mil caso alguém tenha informações sobre o seu principal opositor, que para muitos o reconhece como o presidente eleito Edmundo Gonzalez. Então, essas falas são em meio a esse contexto.
Agora, Valadão, o Bolsonaro vir a público e falar que o Brasil pode se tornar uma Venezuela em meio a todo esse pano de fundo, né, que Nicolás Maduro vai assumir no dia 10 de janeiro, colocando também a cabeça do seu opositor que está exilado na Espanha a prêmio. Então tem toda essa questão que precisa ser avaliada, né? Exatamente, mas o que eu vejo aqui parece que ele quer também usar o medo dos seus eleitores diante do que está acontecendo. São, como a doutora Raquel falou, os ricos não são bobos, eles estudam a forma de como proteger o seu patrimônio. Aqueles que estão se formando agora estão olhando para o cenário econômico, estão visualizando aonde tem a maior chance deles seguirem as suas carreiras e o Brasil talvez não seja a melhor opção. Então, tudo isso está acontecendo. E dessa mesma maneira aconteceu na Venezuela, esse êxodo de pessoas fugindo da realidade, da brutal realidade que ali se encontrava. No Brasil, não está acontecendo isso dessa maneira, mas há um pequeno movimento e eu acho que ele chama a atenção exatamente para isso. Então, como o Rodolfo bem falou, talvez não foi muito bem colocado, talvez não fosse o melhor momento, mas eu acredito que aí ele está usando um pouco dessa arma que é a Venezuela, de que tem números horríveis e questões da ditadura lá, perseguição, enfim, presos políticos, exilados, etc. E aí vem toda essa conjuntura aqui para que o eleitorado dele não fuja das suas raízes. Eu vejo por esse lado. Seria uma forma realmente de atrair votos, pensando lá em 2026, apesar da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, Belucci? Veja, David, os políticos e o Jair Bolsonaro como político profissional fazem acenos à sua base e a todo instante devem mantê-la reativa, né, e propositiva de igual modo. Agora, o Jair, ao que foi falado anteriormente, pelo Rodolfo e pelo Valadão, tem se preocupado, na minha visão, com a questão da inelegibilidade, mas acenando que eles mesmos será o candidato, que, inclusive, na minha visão, é um otimismo danado, considerando o cenário posto, né? Inclusive dos julgadores que não têm sido simpáticos às causas do Jair, ainda que possamos apontar diversas ilegalidades na condução desses chamados inquéritos ou processos que vêm sendo... tem trâmite no Supremo Tribunal Federal. Agora, uma questão que se coloca e que o Jair tem posicionado bem, e nós todos já sabemos, é que o PT é ruim de gestão. Os números estão aí para dizer, e é simpático a ditaduras bolivarianas, esquerdistas. Esse é um dado da realidade objetiva. Quando interessa, o PT abraça essa turma. Quando não interessa, não abraça. Então, é igual do Ortega na Nicarágua, que a gente vai falar também. Ele ora abraça, agora... protocolarmente faz uma divisão, mas são todos amigos no mesmo eixo. E acho que a situação de perseguição no Brasil vem se piorando e é possível traçar algum paralelo com a Venezuela, ainda que no momento ele seja um pouco superlativo. Muitas coisas são desfavoráveis em relação ao governo, dólar alto, né, para controlar o câmbio, nenhuma sinalização clara de corte de gastos. A gente teve o anúncio no fim do ano passado, mas pouca efetividade em relação a esse corte de gastos. Enfim, uma série de questões que o governo trouxe durante a campanha, não conseguiu cumprir muitas delas e o ex-presidente Jair Bolsonaro usando também isso para falar, olha, daqui a um tempo a gente vai se tornar uma Venezuela, e convocando também, fazendo essa convocação, né, Raquel Galinatti, em relação ao seu eleitorado, aos seus seguidores. É uma pauta que ele quer deixar latente, que é justamente não permitir que os erros daqueles que estão no governo federal, que têm ideologia completamente alinhada à esquerda, extrema esquerda, passem despercebidos. Mas de forma pragmática, eu concordo com todos aqui da mesa, de forma pragmática, é uma pauta que não nos... tem consequências de forma direta. De forma direta, teríamos que discutir outras temáticas no que tange à segurança pública, saúde, a destinação das emendas parlamentares, projetos de leis propositivos que teriam impactos significativos em políticas públicas. Então, realmente, é uma pauta que é um alerta, mas fica nessa pauta mais ideológica, mais populista, que não impacta diretamente na vida dos eleitores. Bom, na opinião do Rodolfo, né, o pessimismo que era visto antes até mesmo do presidente Lula assumir, era muito maior do que efetivamente está ocorrendo.
Sim, a doutora Raquel Galinatti trouxe agora pautas aqui de suma importância para o país que deveriam estar sendo discutidas. Essa é a grande razão. E eu não acho, literalmente, que o país vai se tornar uma Venezuela, tendo um governo de esquerda no país, porque o povo não vai deixar isso acontecer. Ponto. É a minha opinião em relação a isso. Nós tivemos já uma experiência terrível em 2015 e o povo fez o quê? Impeachment. É isso que pode acontecer quando qualquer governo vai de mal a pior, tanto esquerda quanto direita, ou se tiver um presidente um dia no país que seja um presidente de centro, também vai acontecer a mesma coisa. O povo não vai deixar o Brasil se tornar uma Venezuela. Eu sou otimista nesse sentido. Mas deixa eu só fazer uma reflexão, porque, por exemplo, o Lula vai levar um representante lá, né, que será a Glivânia Maria de Oliveira, que ela é embaixadora do Brasil em Caracas, mas olha só, o Lula não vai na posse do Donald Trump e até agora não sinalizou quem será o seu sucessor. Isso é uma queda de braço. Ao invés de a gente ter, por exemplo, aqui uma aliança, né, entre os poderes ou um compliance entre os governos, a gente está vendo uma queda de braço. Não vai porque é um líder de direita que ganhou nos Estados Unidos, então talvez não vou mandar nenhum representante. Ou não sinalizou. Mas na posse de um governo ditador, na posse de um Maduro que é ditador, vai mandar um representante. Então essa balança, sabe, onde a esquerda sempre se mostra mais a favor das pautas de esquerda, é muito ruim para o país, porque nós temos que ter aliança. Quem está governando, governa não só para quem é de esquerda, mas governa para mim, por exemplo, que sou de direita. Essa é a grande questão, governa para todos os lados, não tem que ter queda de braço, sabe? Vai mandar um representante para a Venezuela, para a posse do Maduro, o que todos nós aqui achamos um absurdo, por que não mandar um representante? Ou porque o próprio presidente não vai na posse do Donald Trump nos Estados Unidos? Pois é uma pergunta, um questionamento que deve ser feito realmente. Mas a posse do Donald Trump é um pouquinho mais adiante, né? Se eu não me engano, dia 19 Dia 19. de janeiro? Sim. É um pouquinho mais adiante. Mas você me fez lembrar também, citando o Trump, né, que o próprio governo de Nicolás Maduro, quando o Trump foi eleito, sinalizou, falando, olha, parabéns pela vitória e tal, mandou uma cartinha protocolar ali para ele. Você se lembra disso, Valadão? Lembro sim. E é engraçado, né, porque é o tipo da comunicação ruim que o Brasil está colocando para os Estados Unidos. Está sinalizando que vai para a Venezuela, colocando uma representante, mas para os Estados Unidos ninguém. Ou seja, que tipo de relação nós queremos ter futuramente? Quais são os impactos nos dois mercados? Porque isso daí acaba afetando nas negociações, afeta até nas declarações que quando o nosso presidente fala, o dólar estremece, tem essa sensibilidade econômica quando isso vem à tona. Então, tudo isso é sinalização de que nós não estamos tendo a diplomacia correta, como o Rodolfo falou. Nós devemos ser um país democrático, participar das discussões democráticas dos países democráticos. Nos países de ditadura, eu acredito que não devemos nem chegar perto. Pois é, e o próprio Nicolás Maduro, então, o governo dele, pelo menos, ele não se pronunciou assim, expressando o rosto dele, não colocou o rosto à frente de expressar felicitações para o Donald Trump, mas enviou uma cartinha ali, um comunicado oficial parabenizando pela posse. Afinal, os Estados Unidos é extremamente importante para todas as nações, principalmente aqui da América do Sul. Então, assim, essas sinalizações também que a gente vê, e detalhe, né, que a gente precisa se lembrar, o Nicolás Maduro é procurado nos Estados Unidos, ele não pode colocar o pé por lá, porque senão ele vai preso. Você se lembra disso? Na época do Bolsonaro, ele também não podia pisar no Brasil. Mas assim que saiu o Bolsonaro, o Lula foi lá e abraçou ele. Mas aí então, essa é a grande questão. Não, mas para você ver de como o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, tinha uma certa coerência no que ele estava fazendo no poder. Aí é amizade, na verdade, né? E você vê que a futura posse do Donald Trump já acarreta uma mexida antes mesmo da posse, né? Você já tem os players internacionais se movimentando, a Venezuela, ainda que como ditadura, cumpriu o seu papel de parabenizar o país. Até no âmbito geral, as democracias têm negócios com ditaduras, faz parte do jogo. Infelizmente, o que não pode é ficar sinalizando a todo instante um alinhamento, como ocorre nesses casos do Brasil, ora com a Venezuela, ora com a Nicarágua, ora com ditaduras do Irã, enfim, que agora vem sofrendo. Mas, enfim, toda essa sinalização. E o que eu vejo é que o Lula deve enviar, na verdade, o embaixador que lá está. Imagino que deve ir protocolarmente. Eu não acredito que a mesa destinada ao Brasil ficará vazia. E acredito que o Bolsonaro deverá ir. Ele deve ser convidado, não sei se ainda vai. Teve a questão
judicial que ele precisa de autorização para fazer movimentos simples como ir na posse do presidente americano, enquanto é investigado por diversos inquéritos bastante questionáveis, David. Você falou que ele vai enviar o embaixador? Eu imagino que o embaixador que lá esteja deve ir protocolarmente, né? Eu pensei no Gustavo Lima, já tô com a minha cabeça. O candidato. O Você é o futuro presidente. Realidade. É lamentável, é triste a gente perceber essas escolhas diplomáticas do presidente e que automaticamente representa o Brasil em relação à sinalização a países ditatoriais, a países que violam a dignidade da pessoa humana, que rasgam direitos humanos, tudo em busca de poder, tudo em busca... E não vamos falar que são países socialistas ou comunistas, porque são países extremamente capitalistas que buscam o dinheiro a todo instante, exploram o dinheiro a todo instante, com a população cada vez mais na miserabilidade. E não só a Venezuela, tem outros exemplos de países em que tem relação estreita com a ideologia do atual governo federal. Pois é, você tocou num ponto fundamental, eu acho, né? Porque realmente quem está sofrendo de fato é a população da Venezuela. Por isso que muita gente reivindica essa questão diplomática, para que o conflito fosse resolvido e dessa forma a população da Venezuela pudesse ver, ao menos, né, uma luz no fim do túnel em relação a um prefeito que foi legitimamente eleito pelo povo, coisa que não aconteceu. Muitos países, até mesmo Estados Unidos, outros, não reconhecem a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela e, diante de todas as evidências trazidas pelos veículos de imprensa, inclusive pela gente aqui, onde não quis entregar as atas das eleições, enfim, diferentes contextos que a gente trouxe que evidenciam que realmente foi no tapetão a eleição. Não tem como falar que existiu outra maneira a não ser essa que Nicolás Maduro se tornou eleito, né, Valadão? Exatamente. A gente vê que da Venezuela para o Brasil houve uma quantidade enorme de pessoas fugindo de lá para cá. E agora, toda essa população que vem para cá, nós temos que cuidar delas, nós temos que dar dignidade para elas. Só que, ao contrário de tudo que está acontecendo, eu queria saber aonde que o Brasil vai conseguir arcar com todas as despesas que eles estão trazendo para a gente. Então, a gente vê aí, o David, um problema generalizado. O Bolsonaro sinalizando que nós vamos ficar parecido com eles. O Lula traçando queda de braço com os Estados Unidos, fazendo vontades de amigos. Então, a gente está vendo aí que o nosso país está caminhando para uma discussão que acaba prejudicando as relações, prejudicando nossa economia. As pessoas estão com a sensação, eu discordei do Rodolfo naquela outra vez que nós estávamos aqui na bancada, o nosso Natal não foi aquele Natal econômico de pujança, não foi. Nós vemos pessoas passando verdadeiramente dificuldades, não teve picanha na mesa das pessoas. Então, eu fico aqui preocupado com o direcionamento que o Brasil está tomando e todas essas discussões que nós estamos vendo aqui acaba prejudicando o nosso país seriamente. Eu fiquei pensando aqui nessa queda de braço, né? O Valadão tá o tempo todo provocando o Rodolfo. Hoje ele tá. Hoje na dona da Raquel. Hoje é ele. 2 metros, tem 2 metros de altura, uma montanha de músculo. Eu fico pensando, é a mesma coisa o Brasil com os Estados Unidos, né? Quando tem algum tipo de provocação. Proporcionalmente, o uso da força, acho que tem coisas que não devem ser provocadas. Principalmente de deixar de enviar, pelo menos, um ministro na posse do Donald Trump, né? Tem que enviar, é o que significa esse lance de ser diplomata, né? Mas o Bellucci bem disse aqui que pelo menos um representante na embaixada lá vai ter que fazer essas condolências aí a favor do Brasil no dia da posse do Trump. Mas nós discutimos aqui no programa passado, eu e o Valadão, sobre o Brasil superaquecido de compras, né? E a gente está falando sobre o poder de compras, que, por exemplo, na Venezuela foi pífio, mais uma vez. Mas o Natal lá foi antecipado, né, Rodolfo? E foi em novembro o Natal lá. É uma loucura isso, o cara antecipou até o Natal. Ele mudou uma data mundialmente aí, né? Não sei pelos países asiáticos aí, muçulmanos, mas uma tradição natalina de dezembro ele mudou para novembro. Olha só o poder que esse cara tem, sabe? Ditador de mão cheia, sabe? A gente não entende, fica surpreendido quando as alianças de esquerda fazem aliança com esse tipo de governo. Porque, por exemplo, os Estados Unidos não faz uma aliança com a Venezuela, tendo na Venezuela um dos maiores reservas de petróleo do mundo.
Isso é bom para quem? Isso é bom para os Estados Unidos, porque até pouco tempo atrás o barril de petróleo era negociado só por uma única moeda, que era o dólar, e não é mais. Por que não investe lá? Por que o Brasil é tão preocupado com o governo venezuelano? Porque eu nem acho que é preocupado com a população da Venezuela. Porque senão existiria um outro tipo de política e o nosso país, sob esse comando que está hoje, não deveria dar as mãos para esse ditador. Porque é totalmente utópico a gente pensar nisso, que o pessoal da Venezuela, nada contra os venezuelanos, eu falo do governo da Venezuela, mas o povo venezuelano, cara, clama, sabe, é o SOS ali. Eles vivem em condições precárias, condições desumanas, com o país ditador. E ter uma aliança com um tipo de gente desse jeito não faz sentido para o Brasil, que é um país tão acolhedor, é um país que toda hora se preocupa com as pessoas. E ter isso na nossa esfera política não é bom. Agora, o ponto que você citou e também trazido pela Raquel Galinatti, falando que não é um país socialista, de fato, né? A gente relembra, até aqui pela Jovem Pan, quase fui enviado para lá, é que o clima foi mais ameno, mas existia expectativa em relação à possível guerra entre a Venezuela e a Guiana pela faixa de Essequibo ali, que é uma reserva importante de petróleo. Então, assim, o Nicolás Maduro também arrumando briga por conta do capitalismo, né, Raquel? Exatamente, tudo gira em torno do petróleo, é muito interessante, no mínimo curioso, essa roupagem socialista, comunista, talvez para justificar a pobreza generalizada do país, o compartimento, compartilharem a pobreza geral do seu povo. Então, é algo que a gente vê as riquezas somadas na mão de muitos, inclusive com salários astronômicos para o exército, para os generais do exército lá na Venezuela, que ficaram o tempo todo do lado do Maduro. Não foi por ideologia ou pelos olhos azuis do Maduro, mas sim por altos salários pagos a esses chefes militares. Então é algo realmente que foge, escapa uma democracia que deveria coadunar com o nosso país. Agora, muita gente se pergunta assim, tá, caso realmente rompa as relações Brasil-Venezuela, quais seriam as consequências para o Brasil? Gostaria que você enfatizasse alguns pontos, João. Veja, David, eu acredito que a chance disso acontecer é muito pequena. Ainda sob a gestão do governo Bolsonaro também não teve esse tipo de ruptura e não é saudável que se tenha ainda, como a gente colocou, com países que existem ditaduras. Grandes deles a maior parte deles são produtores de petróleo e o mundo democrata ocidental faz negócios com eles, então não seria de bom tom. Agora, na questão da guerra, vamos lembrar que o Maduro fez essa bravata durante muitos meses, que ele entraria em guerra por Essequibo. Historicamente, há um pleito da Venezuela, que pode se questionar ou não, mas há esse pleito que foi decidido num tribunal internacional, que a região pertencia de fato à Guiana e não à Venezuela, mas há um sentimento ali de pertencimento. Ele usou essa narrativa, mera narrativa. Duvido que o governo venezuelano e o exército venezuelano tivesse cacife para fazer essa empreitada, ainda que com apoio por trás dos bastidores de China e Rússia, especialmente a Rússia, que está muito mais ocupada numa outra guerra que já dura alguns anos lá contra a Ucrânia. Mas acredito que não vejo essa chance de ruptura. Agora, se houver, também a economia da Venezuela já está em frangalhos, né, David? Então, para o Brasil não repercutiria tanto, talvez na questão do petróleo somente.